dai-me filhos, senão morro. Esse foi o grito de Raquel, a esposa de Jacó, o filho mais novo de Isaac. Jacó tinha outras mulheres que davam filhos para ele. Só que Raquel, a sua mulher amada, na qual ele trabalhara 14 anos para casar com ela, era estéril e não tinha filhos. Num desespero total, então, ela grita para Deus: Deus, dai-me filhos, senão morro. E Deus escutou o clamor dela. Ela teve então José, que significa Deus tirou minha vergonha. Momentos mais tarde, ela engravida de novo. E dessa vez, ela tem Benjamim. Só que durante o parto, ela morre. O seu sonho traz a ela uma consequência terrível. Tira a sua própria vida. Qual é o preço de um sonho? Que sacrifício nós fazemos para que um sonho se realize? Qual o preço que nós pagamos? E às vezes, de uma maneira imprudente, desejamos coisas que podem trazer consequências que nós mesmos não pensamos no futuro na qual elas poderiam trazer. Tudo isso por causa de um grande sonho. E na jornada de um casal ou de uma mulher infértil, essas consequências parecem também não ter limites. As mulheres que hoje desejam engravidar, como Raquel, chegam ao total desespero, sim, de desejarem a sua própria morte, mas para que esse sonho se realize. Não existe limites para isso. Nós somos capazes de fazer tudo para que um sonho se realize. E principalmente, quando alguém luta contra a infertilidade, o céu não é mais o limite, pois a própria razão às vezes é duvidosa e não existem sacrifícios para que esse sonho se realize. E que sonho é esse? O sonho de ser mãe. Lá vem o sonhador. Esse era o apelido de José, na qual seus irmãos tinham dado para ele. Isso porque ele tinha contado para o seu pai e para toda a sua família de que Deus tinha dado a ele grandes sonhos. Sonhos que incomodaram muito os seus irmãos. Ao invés deles apoiarem a José na realização do seu sonho, ao invés deles contribuírem para que esse sonho se realizasse, pelo contrário, ficaram com raiva de José. E esse apelido, que às vezes parece ser algo legal, algo que vai incentivar José a realizar os seus sonhos, pelo contrário, era um apelido meio que um bullying com José. Eles tiveram tanta raiva de José, os seus irmãos, que queriam matá-lo. Porém, foram impedidos por Deus, e assim José foi vendido como escravo para uma terra distante, o Egito. Para mim, este também deveria ser o apelido de toda mulher que tenta engravidar: sonhadoras. Ao invés de colocar primeiro o nome delas, elas deveriam se chamar sonhadora fulana de tal. Porque, na verdade, toda mulher que deseja engravidar é uma grande sonhadora. Ela, mesmo antes de engravidar ou conceber o seu filho, ela já sonha com a carinha desse filho, dessa promessa na qual Deus dera para ela. O grande problema é que muitas delas, como José, são incompreendidas. E às vezes as pessoas que mais torcem contra são membros e pessoas da sua própria família. Quantos relatos de paciente eu escuto pedindo ajuda, porque dos lábios dos seus próprios parentes, pais, amigos, irmãos e até do seu marido, vem palavras do tipo: você nunca vai engravidar, desista do seu sonho, você não nasceu para isso, Deus não vai te abençoar. Palavras que penetram ao fundo de suas almas, levando a um cárcere não físico, mas mental e sentimental, causando ainda mais choro, tristeza, rancor, afastamento e até depressão. As pessoas que falam tais palavras não compreendem ou não entendem a mentalidade e o sentimento de uma mulher que deseja engravidar. Muitas delas são incompreendidas
E não existe, talvez, uma certa vontade das pessoas que acham que engravidar é fácil, mas não é fácil. E por isso, causam sequelas catastróficas na vida dessas mulheres, podendo destruir até o seu sonho de ser mãe. José foi honrado por Deus, mesmo sendo escravizado e colocado numa prisão injustamente. De uma prisão, Deus levanta José para ser governador do Egito. Nas suas mãos estava o poder de devolver toda a maldade que os seus irmãos o fizeram no passado. Ele podia se vingar dos seus irmãos, colocá-los no cárcere e fazerem eles sofrerem por tudo o que eles tinham feito com ele. Mas, em meio ao conflito à sua mente, Deus lembra a José de que todas as coisas que aconteceram no passado contribuíram para que ele chegasse ali na posição onde ele estava. Ele se lembrou do sonho que Deus tinha dado a ele na adolescência e de uma forma milagrosa, seu coração é curado. O ódio, a raiva e o rancor são substituídos por amor, perdão e gratidão. José, ao invés de condenar os seus irmãos, os abençoa e os perdoa. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam e temem a Deus. Isso inclui tanto coisas ruins como boas. Às vezes nós pensamos que só as coisas boas contribuem para o nosso bem, mas não. Deus usa as coisas ruins também para contribuir para o nosso bem, inclusive para a realização dos nossos sonhos. E, principalmente, para entendermos e compreendermos esse processo do início do perdão, que é fundamental para que esse sonho que nós temos se realize. O perdão, ele funciona como se fosse uma chave. Ele pode abrir portas, mas também pode fechar portas. Ele também age como uma ponte, onde nós construímos pontes de relacionamento para outras pessoas ou não. Ao longo da caminhada, nesse processo de engravidar, muitas mulheres, muitos casais passam por diversas decepções, por diversos médicos que talvez falaram coisas que não agradaram, ou por parentes que falaram coisas terríveis que feriram o fundo de suas almas. Para você que hoje conseguiu o seu sonho e está aí com o seu neném do colo, talvez falta o perdão para você. Ou você que ainda está lutando contra a infertilidade, perdoar é fundamental para que você alcance o sucesso e a realização do seu sonho. Então faz uma coisa agora comigo. Eu sei que perdoar não é fácil, mas coloque a mão no seu coração e peça a Deus, Deus me ajude a perdoar esse meu parente, esse médico, esse irmão, esse meu amigo, qualquer pessoa que seja. Deixa Deus fluir através da sua vida. Use a chave do perdão para abrir portas e construir pontes de relacionamento para que nada possa impedir o sucesso do seu tratamento e a realização do seu sonho. E o que eu mais peço é um filho diante de Deus. Naquele momento, o coração do sacerdote é tocado pelo temor na qual Ana tem diante de Deus.